Fala pessoal, eu sou o Clash, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, a pedido de vocês nos comentários, nós vamos aprender como criar e disparar projéteis em um jogo no estilo de plataforma com um tiro também, como vocês estão vendo aqui na tela. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere apoiar o nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que a gente tenha sempre uma frequência maior e melhor aqui no canal. Sem mais, vamos para o vídeo! E para esse projeto, nós criamos previamente essa base aqui, como vocês estão vendo, a gente consegue mover, pular, tem a animação de atirar também parado, a animação de atirar andando também, como vocês podem ver aqui. Esse projeto eu vou deixar disponível para os membros poderem seguir como já está. Mas se você não é membro, você pode aplicar isso em qualquer outro projeto seu e criar suas próprias animações. Todo esse tileset também ele foi criado pelo Anzimus. Eu vou deixar disponível o link para vocês aqui poderem fazer download e seguir o que a gente tem aqui no projeto. Aproveitando, falando do projeto, só para vocês conferirem aqui o script do nosso player. Eu não vou ensinar a fazer o script do player porque o foco é realmente a criação do projeto. Mas basicamente a gente tem as constantes de movimentação básica, gravidade aqui na variável também, uma variável para direcionar e também essa variável booleana para verificar se está ou não atirando. E justamente aqui é detectado se está atirando quando a gente aperta a tecla F que eu configurei previamente, tá? E aqui para poder lidar com as animações conforme cada uma das verificações. Não é uma máquina de estado, apenas um render animation bem básico aqui para poder ter essa funcionalidade. Dito tudo isso, vamos então agora entender como está o nosso projeto na parte do inimigo. O inimigo, ele é basicamente um Animated Sprite, como vocês podem ver aqui. Tem também a movimentação básica, nada demais. Verifica se ele está chegando no final e também se chega no final ele faz o flip. E nós temos um hitbox que vai fazer a colisão. O nosso hitbox é apenas uma área 2D. Note que eu só vi uma prefab, mas ela não está aplicada em nenhum lugar. A gente vai começar aplicando ela ao nosso slime, para que então seja detectado as colisões nele. Assim, vamos aqui no nosso slime, na cena do slime, clicar em instanciar e escolher o nosso hitbox. Tá aqui, está com erro de colisão. Vamos adicionar uma colisão então, collision shape, e aqui atribuir um rectangle. Essa colisão não é a colisão com o mundo, mas apenas com os nossos bullets, tá? Então a gente vai colocar aqui outra cor só para identificar que é uma colisão diferente. Para collision. E também configurar a nossa colisão nas camadas. Eu já fiz isso também previamente, como vocês podem ver. Cada camada está devidamente nomeada. Player, World, Enemies, Bullets e aqui nossa Hitbox, que está certinho na camada 5 e vai mascarar a camada 4, que é o bullet, tá? Então, tudo isso é importante de fazer, bem como as outras camadas. Aqui o foco não é camada, não é nada disso, mas só para vocês entenderem que tudo isso eu fiz previamente e quem é membro vai receber esse arquivo já prontinho para poder seguir cada passo a passo, tá bom? Temos então aqui nosso hitbox, mas nós precisamos criar então agora um sinal. Eu vou simplesmente vir aqui no nosso hitbox e adicionar um script. Por que no hitbox? Para ele reaproveitar caso a gente instancie em outro objeto também. E até a pasta scripts, criar. Agora nós vamos aqui na aba Node e conectar o sinal área entered. Porque a nossa bullet vai ser uma área, então a gente tem que detectar quando ela entrar em colisão. E só para fazer a verificação nós vamos colocar if area.isInGroup. Se a nossa área estiver no grupo, qual grupo? A gente não criou, mas vamos colocar aqui bullets. Se é nesse grupo, então a gente vai apenas para debug imprimir print acertou na mosca, ok? Isso aqui a gente pode remover. O interessante é que com isso, se nós voltarmos aqui no slime, voltando, nossa hitbox já herdou tanto o sinal como o script também. Então isso é muito legal e a gente tem essa versatilidade. Bacana? Vamos criar agora o nosso bullet. Como eu disse, vai ser uma área 2D. Então, criar uma nova cena. Other node. Area 2D, de bullet. E já vamos aproveitar que estamos com ela selecionada e em groups colocar ela no grupo bullets, que foi o nome que a gente colocou anteriormente, tá? Certo, já apareceu o ícone aqui que está em grupo também. O que ela vai ter? Ela vai ter uma animação e vai ter uma colisão também. A movimentação a gente vai fazer através do script. A nossa animação está aqui separada em effects,
Sprite Sheets. Nós temos Player Shoot, só para vocês verem assim junto, ou Sprite separado. Nós temos aqui também Player Shoot, cada frame separado. Eu vou usar esse método aqui com Animated Sprite. Então vamos criar aqui um Animated Sprite e renomear para Anim. Feito. Criar nova animação. Para aqui, a gente arrastar para cá. Notarem agora ele está em loop e está animando. Se vocês não quiserem o loop, pode ativar aqui, tá? Eu particularmente acho mais interessante do que ela ficar parada. E deixar também como auto start aqui. E agora criar a colisão, já que a gente tem um sprite para visualizar isso. Vision. Para aqui. Capsule. Transforme. Estacionar 90 graus. Menor. E maior, só para ser mais generoso. Collision. Perfeito. Salvar aqui nos nossos componentes. Então vamos criar uma pasta chamada de prefabs. Perfeito. Como eu disse, a gente vai mover através de script. Então é necessário criar um script aqui também. Create. O que nós temos que mover da bala? Só para vocês entenderem. A nossa área 2D ela não tem move and slide, porque ela não é um character body nem um read body. Então eu vou ter que usar essa propriedade position. Notem aqui do lado direito que eu vou mover e ela começa a atualizar o x e o y. Eu estou movendo para cima e para baixo. Eu quero mover apenas em x, então somente um eixo. Tá vendo? Beleza, é isso que eu preciso modificar. E para isso a gente vai usar a propriedade position do nosso objeto. Mas eu preciso determinar também uma velocidade para essa posição ser atualizada e uma direção também, tá? Então a gente vai criar essas variáveis. Var shoot speed. Poderia ser bullet speed também. Vou colocar bullet speed para ficar mais coerente. De 300 float, um pouco maior que a velocidade do nosso player, tá? E um var direction. Inicialmente vai ser 1 porque ela aponta para a direita, tá? Isso que a gente precisa inicialmente. Opção do ready aqui. Mas no process nós vamos falar o seguinte. Vamos pegar o nosso position.x, que é o eixo que eu já determinei, e colocar mais igual nosso bullet speed vezes delta. E vezes direction também. Falta uma vez aqui e uma a mais. Vamos pegar o nosso bullet speed vezes direction vezes delta. Isso aqui é importante porque esse direction vai determinar, quando a gente flipar o personagem, a direção do tiro. Se o seu jogo for apenas para a direita, não é necessário fazer isso, tá? Mas eu vou deixar essa possibilidade de você flipar, que é o tipo do jogo que a gente está fazendo aqui. E só para a gente poder visualizar, eu vou trazer aqui para baixo e dar um play. Já foi disparado, tá vendo? Agora, só para você entender, se eu coloco negativo, olha só, ela iria para a esquerda. Viram? Claro que tem que fazer o flip e tudo mais, mas a gente vai fazer isso no decorrer. Legal, vamos voltar aqui também para a posição 00. Salvar. Agora vamos levar isso para o nosso cenário e fazer o teste de debug que eu tinha comentado anteriormente. Simplesmente pegar aqui a nossa cena inicial, adicionar o nosso bullet, trazer ele aqui para baixo. E vocês devem notar que não vai acontecer a colisão. Olha só. Passou direto e não deu a colisão. Por quê? Porque a gente não mudou a camada do nosso bullet, tá? Então eu gosto de mostrar sempre isso, ó. Tá? Ela sempre vai chegar em 1 em 1. Eu quero que ela esteja em bullet e colhida justamente com hitbox. Agora sim, se nós testarmos, ela vai funcionar. Tá? Acertou na mosca. Então não adianta só mudar o grupo se as camadas também não estiverem corretas, tá bom? Feito tudo isso, o que a gente precisa efetivamente é que essa bala, esse projétil, saia da arma do player e não seja instanciada assim aleatoriamente. Para nós fazermos a instância com disparo, é necessário alterar o script do nosso player. Como eu disse, esse projeto vai ficar disponível para os membros, mas você pode criar o seu player conforme a necessidade. Vamos no script do player e aqui nós precisamos de uma referência para o nosso bullet. Então eu vou aqui nos nossos prefabs e aqui em cima vou criar uma constante chamada de bullet underline scene, que é a cena do nosso bullet. E vou simplesmente arrastar para cá e segurar Ctrl. Vai fazer um preload para a gente. Legal, temos a referência dela. Nós precisamos então de uma função para fazer a instância. Vou comentar aqui o script para vocês. E lá no final nós vamos criar essa função que eu vou chamar de func shoot bullet. Vai, shoot bullet. Podia ser só shoot também,
mas a gente vai deixar assim bem semântico. E o que essa função vai fazer? Primeiro, criar uma outra variável chamada de bullet instance, que é a instância da nossa bullet. E como vocês sabem, vai ser igual ao nosso bullet scene.instantiate. Que antigamente na Godot 3 era instância, agora é instantiate aqui na Godot 4.0 em diante. Eu estou na 4.1, aliás. Fizemos isso, a gente pode colocar um addChild e simplesmente passar o nosso bullet instance. Isso aqui já vai fazer a instância, mas eu preciso chamar essa função em algum momento. Em que momento essa função vai ser chamada? Vai ser chamada justamente quando eu fizer esse disparo. Então aqui eu vou colocar shoot bullet. Salvei. Vamos testar, mas eu quero que vocês atentem para o remote também. Remote. Maior. Olha o nosso personagem também, tá bom? Legal. Vou apertar F. Olha só, saiu o tiro. Vocês estão vendo aqui várias áreas distanciadas. Várias mesmo, né? Porque o tiro ainda não está controlado. A gente vai fazer isso depois. Mas olha que estranha a posição também. Está nascendo aqui. Bem como outro problema, que a nossa área não está sumindo. Ela saiu da cena, mas continua existindo na nossa árvore de nós. Isso vai gerar um lag futuro. A gente precisa remover de alguma forma. Seja colidindo ou saindo da cena também. Vamos fazer subir da cena e depois consertar a posição também, tá bom? Para sumir da cena, aqui no nosso bullet, a gente vai criar outro nó chamado de Visibility Screen Enable. É esse aqui, tá vendo? Ele vai determinar se está ou não dentro da cena, como está escrito aqui na sua descrição. Vou deixar esse nome mesmo, vou mudar não. Mas o que é legal dele? Ele permite que a gente crie uma colisão. Vou até esconder essa aqui para vocês verificarem, que é essa avermelhada, e verifique alguns sinais. Vamos em Node, ele tem aqui o sinal, por exemplo, Screen Exited, saiu da cena. Saiu da cena significa que saiu da câmera, tá? Vou dar dois cliques aqui e vou conectar. O que eu quero que aconteça se ele sair da cena? Eu quero simplesmente que ele seja eliminado. Key free. Só com isso, vou botar lá, testar. Dá sempre uma olhada no remote. Então, temos em um aqui, eu vou atirar. Diferenciado e sumiu. Porque saiu da cena, estão vendo? Isso é muito legal. Então a gente consegue fazer esse controle e não deixar o lag acontecer. Agora vamos ajustar a posição. Voltando aqui no script do player. E aumentando. O que acontece? Nós estamos criando a nossa instância em qualquer lugar. A gente não determinou uma posição. Para determinar a posição, eu vou aqui no nosso player e vou criar um outro nó. Tipo marker 2D. Que na Godot 3 era o position 2D. E vou chamar de bullet position. Podia ser até spawn position, mas vou chamar de bullet position mesmo. Ele é simplesmente um gizmo de orientação, uma marcação, tá vendo aqui? E ela tem que ficar onde? Na posição da minha arma, neste ponto. Beleza, já temos ele aqui. Vamos criar outro nó também do tipo timer, que vai ser o nosso shoot cooldown. A gente vai colocar depois, mas eu vou deixar criado aqui. Então só recapitulando, eu criei agora o marker 2D, que é o bullet position, e o shoot cooldown, e nós vamos já fazer referência deles lá no script. Abrir o script aqui, e aqui no nosso onReadyVar, arrastar, segurar Ctrl e soltar. Arrastar, segurar Ctrl e soltar para ter referência de ambos, tá bom? Começando pelo bullet position, ele vai ser a nossa posição de instanciação. Então eu preciso colocar aqui justamente o seguinte: bullet instance, que é a nossa instância, ponto global position vai ser igual ao nosso bullet position ponto global position, tá? Então essa é a posição onde deve nascer. Vamos testar? Apertar F. Olha lá, já está aparecendo na arma. Maravilha, muito bacana. Deixa-me tirar essa daqui, que é a bullet que a gente colocou só de teste, delete, tá? Mas já está sendo instanciado corretamente. No entanto, não está sendo eliminada ainda, tá? A gente precisa eliminar isso aqui e também mudar a direção, porque olha só. Estou indo para frente, né? Vamos lá. Só para vocês entenderem, ó. Agora eu vou para a esquerda. Posso continuar atirando para a direita, concordo? Muito estranho. Então preciso ajustar isso. Para isso, vamos aqui. Lembrando, claro, se vocês tiverem um shooter que é apenas para a direita, não precisa fazer essa etapa, tá bom? Mas se você faz esse flip como é esse estilo de jogo, a gente vai precisar criar uma função aqui no nosso bullet. Script do bullet, chamar de funcSetDirection. Vai determinar a direção e trazer como parâmetro dir, que é a abreviação de direction. E aí, como nós já temos a direção aqui em cima, nós vamos passar aqui direction é igual dir.
Isso vai fazer o flip da posição. Posteriormente, a gente vai fazer o flip também da imagem, tá? Vou mostrar para vocês depois, mas vamos por parte. Temos essa função aqui. Lá na nossa instanciação, a gente vai ter que determinar isso também com o nosso jogador. Então, vamos voltar ao script do jogador e verificar quando isso acontece. Aqui no script do player, nós movemos ele através dessa opção, certo? Get Access. Mas para determinar a posição do nosso marker, só para vocês entenderem, eu gosto de explicar bem aqui como acontece. Ele tem essa posição, olha só, está aqui a 14 em X. Se eu colocar menos 14 em X, vai para o lado de lá. E é isso que eu quero, que ele faça ou positivo ou negativo, tá? Então eu preciso mudar esse script, adaptando da seguinte forma. Vou deixar a movimentação como está, mas verificar. If input.isAction pressed move left. Se eu apertei a tecla para mover para a esquerda, vou pegar if sign. O que é o sign? Imagina que a gente tem a posição lá do nosso bullet, certo? O que o sign faz? Ele verifica o valor positivo ou negativo e converte em 1 ou menos 1. Por exemplo, eu tenho menos 14. Menos 14 seria isso, mas eu não posso calcular menos 14. Então ele vai transformar menos 14 em menos 1 apenas. Se fosse 14, ele ia transformar em 1. Então ele vai sempre deixar em 1, positivo ou negativo, ou se não tiver valor, em 0. Isso é muito legal, porque vai fazer o flip perfeito para a gente, tá? Então o que eu quero verificar? O bullet position.position.x. Se essa posição aqui da nossa bullet position for igual a 1, ou seja, eu estou olhando para a direita, então nós vamos pegar o nosso bullet position.position.x e vou fazer a multiplicação igual, assim, menos 1, certo? Isso porque eu apertei left. Faltou 2 pontos aqui. Se eu apertar direita, right, vamos colocar aqui um outro if, move right, ele não vai estar verificando como positivo, mas como negativo. Então, a gente põe menos 1 e aí ele multiplica por menos 1. Menos com menos, positivo. Olha só que legal. Só para vocês poderem visualizar isso aqui. Não precisa fazer isso, é só um debug mesmo, tá? Eu vou criar aqui um collision shape. Isso que eu estou fazendo, vocês não precisam fazer. É só para a gente poder visualizar isso aqui, tá? Vou colocar ele dentro do nosso bullet. Trazer ele aqui só para a gente poder ficar melhor. Tá? Só para ter a marcação, eu vou habilitar o nosso Visible Collision Shapes. Olha só. Vou para a direita. Ele aponta para a direita. Para a esquerda. Viu como flipou? Claro que ainda o bullet não está posicionado para a direção correta. Mas já está sendo instanciado na posição que o nosso marker está. Legal, né? Vou deletar aqui. Foi apenas para debug, tá? Como que eu faço então para verificar isso? Agora é no momento do chute. E chute é o disparo, tá, pessoal? A gente fez a referência da variável aqui e vai fazer a instanciação. Mas antes eu preciso verificar if sign, exatamente como a gente fez anteriormente, no nosso bullet. Bullet position.position.x. Se esse sign for igual a 1, ou seja, eu estou olhando para a direita, então a nossa bullet instance vai ter o nosso set direction, que foi a função que nós criamos lá, igual 1. Lembra que ele recebe uma direção aqui como parâmetro? Então é isso. Do contrário, ele vai ter else. Eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V e passar menos 1, que é para a esquerda. Perceberam? Então é bem simples. Dá um outro Enter só para ficar mais visível. Se a nossa posição do bullet position, que é o nosso marker 2D, apontar para a direita, o tiro tem que ir para a direita. Do contrário, significa que está apontando para a esquerda. Então, o tiro tem que ir para a esquerda. Olha só que legal. Tirei. Bacana, né? Olha, ó. Tiro para cá, tiro para lá. Perfeito. Ainda não está eliminando o inimigo, nem o nosso bullet. E é o que a gente vai fazer agora. Para que o nosso bullet seja retirado de cena, é muito fácil. É óbvio que assim, vocês podem criar efeitos visuais e tudo mais, mas não é o foco dessa aula. Dá para fazer um polimento e deixar muito interessante. Como que a gente vai fazer? Eu posso fazer diretamente pelo script aqui do nosso área 2D do bullet, vindo aqui, colocando um área entered. Aqui eu crio e faço simplesmente kill free. É um método, tá? Dessa forma aqui. Vou mostrar um outro método também. Ao fazer isso, se ele colidir com o objeto que está na mesma camada, já é eliminado. Estão vendo? É uma possibilidade. E não está errado.
Mas você pode fazer também assim. Eu vou desconectar esse sinal. Tá? Desconectar. Então, e aproveitar o nosso hitbox. Lembra que a gente está usando o Area Enter aqui? E quando o Area Enter acontece, por enquanto ele só imprime acertou na mosca. Em vez de fazer essa impressão de debug, eu vou colocar area.keyFree. Que significa, em outras palavras, elimine a área que entrou em colisão. E não só a área, eu quero que também o proprietário desse hitbox seja eliminado. Então, owner.keyFree. Quem que é o owner desse hitbox? É o nosso slime. Vou fazer agora e testar tanto o nosso slime como o bullet tem que sumir. Só? Perfeito. Óbvio que vocês não conseguem perceber o bullet sumindo porque foram disparadas várias simultaneamente, porque a gente precisa acertar o timer disso. Mas já está funcional. Como eu disse anteriormente, é possível melhorar isso fazendo polimento, fazendo efeito de hit e tudo mais, mas não é o foco dessa aula. Se vocês quiserem algo com isso, comentem aqui embaixo, eu trago em outro vídeo para que não fique ainda mais extenso. O foco dessa aula é realmente a instanciação do projétil. Beleza? Vamos agora então consertar o time desse tiro para que ele tenha um cooldown mais interessante. E para nós consertarmos o cooldown, eu vou lá no nosso script do player, tá? O que é o cooldown? Basicamente é um tempo de recarga, tá? A gente vai demorar um tempo para poder efetivamente disparar outro bullet. Vocês podem deixar assim direto se quiserem também, não tem problema, mas eu acho que fica muito estranho, principalmente visualmente, né? Para a gente consertar isso, lembra que nós criamos a referência do nosso timer, aqui o shoot cooldown? Eu vou usá-lo neste momento do disparo. Em vez de disparar em todo o tempo, eu vou colocar o seguinte: if shoot cooldown.is stopped, se ele parou, 2 pontos, então a gente pode disparar. E para isso eu vou aproveitar o nosso timer aqui e deixar ele com modo one shot. Está com 1 segundo, é um tempo longo, mas vai ser bom para a gente verificar. E por fim, aqui no momento da instância, eu preciso iniciar o nosso shoot cooldown.start. Então a gente inicia quando o bullet é disparado e se ele estiver parado de novo, terminou, a gente pode disparar novamente. Olha só o que vai acontecer. A animação vai ficar fora de sincronia, é claro, mas ó, não consigo disparar até passar 1 segundo, que é o cooldown que a gente colocou. Óbvio, é muito. Para ficar perfeito, dentro do que eu testei aqui, ponto 1 já atende a gente, vocês podem controlar isso também, de repente ter armas diferentes no projeto de vocês. Olha só. Olha, agora tá legal, hein? Curti. Opa, tem algo estranho. Vocês perceberam que nosso bullet tá seguindo a movimentação do player? Isso, que estranho. Por que será que está acontecendo? Ela também não está flipando, como vocês podem ver. A gente vai consertar esses dois, mas eu gosto sempre de mostrar o que está acontecendo para vocês entenderem como consertar. Vamos primeiro consertar essa movimentação estranha dele seguir o nosso player. Com o cooldown, tudo funcionando, instanciação, o grande ponto é que nós mostramos anteriormente lá no remote, esse addChild está fazendo adicionar um filho, e o filho é adicionado justamente ao pai, que é o nosso player, o nosso character body 2D. Eu não quero que ele seja um filho, eu quero que ele seja filho do nosso nó principal. Então eu vou fazer getParent.addChild. Isso aqui já vai fazer a instância diferente. Reparem no remote agora como vai acontecer. Aqui. Notem o remote. Parou? Não está nascendo dentro do filho. E aí se eu posso pular, o tiro continua na trajetória inicial, sem nenhum problema. Mas aqui na Godot 4.0 ficou mais fácil, não preciso falar getParent.addChild. Agora eu posso usar simplesmente addSibling, que é adicionar irmão. Isso é a mesma coisa que o getParent.addChild. E a gente tem o nosso tiro já funcional, indo para lá e para cá, mas apenas quando eu disparo, não segue mais o player. Só que agora a gente precisa mudar o sprite, que ele está disparando de costas. Vamos consertar isso e finalizar a nossa aula. E para fazer o flip, acho que vocês já até mataram a charada, mas vamos mostrar mesmo assim. Aqui no nosso script do bullet, o que a gente precisa fazer? Acessar essa propriedade flip8 do offset do nosso animated sprite. Vou tirar aqui só para vocês visualizarem. Ó. Tá vendo? O flip faz isso, inverte horizontalmente, se está ligado ou desligado. Ou seja, é um valor booleano. Lembrando também, depois que vocês terminarem, reabilitem o Visible Screen Enable, tá? Senão vai dar problema no script de vocês. Então aqui, o que eu vou passar então? Uma verificação. If dir, se a direção for menor do que 0, ou seja, estou indo para a esquerda, então o nosso anim, que é uma referência ao nosso nó, posso fazer assim com cifrão anim, ponto set flip underline 8
é igual true, ou seja, é para fazer o flip. Else, se não atender isso, então eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou passar como false. Significa que se a direção for menor que 0, ele faz o flip. Se for maior, ou diferente disso aqui, né, ele vai passar como false, não vai fazer o flip. Vamos testar e verificar como ficou o nosso joguinho, que eu acho que ficou muito bacana esse protótipo. Olha só, atiramos para cá. Tá longe para poder ver. O tiro também tá aí na direção certinha. Perfeito, aí nós temos um shooter mais interessante aqui para vocês já poderem jogar aí e criar os protótipos de vocês também, tá bom? É claro que exige um certo polimento, vocês podem criar efeitos também, mas como o foco dessa aula era o disparo efetivamente, acho que ficou bem legal e atende a proposta desse vídeo, tá bom? E eu quero saber de você, se você conseguiu fazer, o que achou também, comenta aqui embaixo, porque isso me ajuda demais. E se chegou até o final do vídeo, é um vídeo bem longo, mas você chegou até aqui, parabéns, você é guerreiro e merece também colocar a hashtag que a gente vai colocar aqui, que é hashtag Godot Bullet. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e você entra no hall dos vencedores de assistir os nossos vídeos completos. E se você chegou até o final também e não é inscrito, considere se inscrever, porque isso me ajuda demais e faz com que a comunidade Game Dev cresça também. E também, se você puder, deixa meia lua e like para reforçar também o nosso vídeo. Lembrando que todo o projeto aqui, tanto inicial como esse final, vai ficar disponível para os nossos membros, tá? Vocês vão poder baixar ele completo. Mas quem não é membro, basta seguir cada passo a passo e acompanhar, que vai conseguir aproveitar isso no projeto também. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!